Rapaziada, a update do AV enfim chegou aí, mano, trazendo a parte 2 aí da update de Jujutsu Kaisen. Desse vídeo aqui, vou estar falando tudo que veio na update aí e mostrando simplesmente o Yuta aí que eu consegui pegar aí com o Vanguard aí, tá? Mostrando, vou estar mostrando aí o showcasezinho, entre aspas, dele aí e mostrar tudo que veio nessa update aí pra vocês, tá, rapaziada? É isso aí, rapaziada. Se já gostou da ideia do vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal, beleza? E é isso aí, rapaziada. Vamos lá, mano. Essa update aqui, ela foi uma update bem curtinha, tá? Tipo, chegou 4 personagens novos só. 3 aqui de Jujutsu Kaisen e essa personagem aqui que provavelmente é de gacha, já que os caras estão toda hora trazendo o personagem de gacha aqui pro jogo, beleza? Então chegou 4 novas unidades, chegou uma dungeon nova, chegou o boss event, chegou o novo pass que é dessa boneca aqui, tá? Chegou 5 novas memórias que são pra esses bonecos aqui. E tem uma memória aqui que é pra um personagem que eu esqueci quem é, mano, pra Frieren, tá? Também chegou a Frieren de volta aí, tá? A Frieren tá de volta aí no jogo. Então se você quiser pegar a Frieren, eu não sei se ela tá boa, tá, rapaziada? Só que ela tá aqui no Worldline, mano. Você pode tá vindo aqui no Rewards, pegar ela aqui, tá? Ela tá aqui no floor 50, você pode tentar pegar ela aqui de volta. E aqui a memóriazinha dela tá aqui também durante todo esse caminho até pegar ela aqui, tá? E aqui também tem o familiar dela e tudo mais, então eu não sei se de fato ela tá meta, mas vocês veem aí, se vocês pegarem ela aí, depois vocês dão uma olhadinha se ela tá de fato interessante, beleza? Então, rapaziada, outra coisa que chegou também foi as dungeons, né? Chegou o boss event aí também pra pegar o Yuta. Aqui, se eu não tiver enganado, você consegue pegar o Yuta, foi onde eu peguei o meu, tá? Tipo, ele não aparece aqui no Piri e tudo mais, mas aqui você consegue pegar a memória da mulher dele, que é a Maki, né? A memória da Maki você consegue pegar aqui com 30 de Piri, beleza, né? 30 de Piri. Aqui você consegue também o acessório, né? O familiar lá da Saber, da Alter Saber, tá, rapaziada? E consegue Treat Roll e tudo mais. Aqui você consegue dropar o Yuta. Eu não sei exatamente qual a porcentagem de drop do Yuta, porém eu fiz uma partida só e eu consegui pegar ele, tá, rapaziada? Porém, o Vanguard só veio com praticamente no Piri, tá, mano? Eu tive muito azar em relação a isso aí, tá? Outra coisa que chegou também, rapaziada, foi... Não é uma raid, tá? Chegou, foi uma dungeon nova aqui, mano, onde você consegue aqui pegar os personagens, né? Pra pegar a Maki e o outro personagem lá que eu esqueci qual o nome dele, tá, rapaziada? Esse personagem aqui, ó, o nome aqui tá Câncer Gourmet, que ele luta lá com o Yuta e tudo mais, tá? Então aqui também você consegue pegar a Maki. Você tem... Ah, mano, a chance de pegar eles não é baixa, tá? O modo em si não é tão fácil de fazer, mas só que, né, a chance de pegar eles dois é, tipo, bem alta. Eu fiz 4 vezes, eu consegui pegar os dois, tá? Então, muito fácil de fazer. O problema, na real, é comprar os itens de evolução, tá, rapaziada? Os itens de evolução aqui estão, tipo, absurdamente caros, mano. Eu não sei por que os caras deixaram esses itens de evolução tão caros assim, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, mano. Aqui, se vocês podem estar vendo, mano, o item de evolução da Maki, ela é 500 moedas. Você dropa 50 moedas a cada run. Tá, 50 moedas a cada run. O do Yuta aqui, mano, é 2k, mano. É muito caro, cara. Esse aqui também tá 500, tá ligado? Tá, tipo, muito caro, na minha opinião. Eles pesaram um pouco a mão aí na questão do preço desses negócios aí, tá? É muito chato ficar farmando. É 10 minutos por partida, tá, rapaziada? É 10 minutos por partida, mano. Então, dá pra vocês terem uma noção do quão demorado seria dropar tudo isso aí de item, tá? Eu não sei se tem chance dos itens dropar lá na fase. Aparentemente tem, porque quando eu fui evoluir o Yuta, eu não precisei comprar o item, tá? Eu já tava com o item já no meu inventário, então não entendi foi nada. Então, rapaziada, basicamente é isso aí, tá? Chegou o passe novo aí também, mas o passe novo normalmente ninguém liga tanto, mas sendo que a personagem de Battle Pass, essa aqui é extremamente quebrada. Essa aqui eu espero que não esteja tão quebrada assim, pra gente não precisar ter que farmar o passe pra pegar uma boneca quebrada aqui no jogo, tá, rapaziada? Rapaziada, outra coisa que chegou aqui também foi as Trials, tá? As Trials aí que estão, tipo, hardcore pra caramba pra fazer. Mas aqui você consegue pegar o familiar do Cid, Sadkagno, do Dante aqui também, tá, rapaziada? Do Cid e do Dante. As duas Trials estão bem difíceis de fazer, tá? É bom vocês pesquisar um tutorialzinho de como vocês fazem elas. São com personagens pré-setados, porém os caras conseguiram deixar com uma dificuldade realmente bem absurda, mano. Se não for fazer com uma estratégiazinha, você não consegue fazer, tá, rapaziada? Basicamente é isso aí. Agora, vamos tá mostrando aí o personagem que chegou aí, né? O Yuta pra vocês, tá, rapaziada? O Yuta, ele tem... Eu consegui pegar nele aqui, rapaziada, na memória dele, tá? A memória que veio aí quando você evolui o boneco, né? Consegui pegar só um Jack of All nela, não tá com a melhor, mas ela tá no máximo, tá com status aqui BB. E a questão do Yuta, ele tá aqui com Z, Z+, e tá com Monarca, tá, rapaziada? Vamos tá fazendo um testezinho lá no sandbox pra mostrar pra vocês a real força desse boneco aqui, que eu não vou falar que ele é muito bom, não vou falar que ele é muito ruim também, porque, né, do nada os caras acham umas estratégias bizarras com esses bonecos aqui que parece ser meio fraco, mano. O Yuta, na minha opinião, ele parece ser meio bucha, mas aparentemente ele também tá muito forte, mano. Então, depende da forma que você for usar ele, né? Então vamos tá indo lá pro sandbox pra mostrar pra vocês aí a real força desse boneco aí, mano. Ok, rapaziada, tamo aqui já no sandbox. Vamos começar logo setando o Yin aqui pro máximo e tudo mais, colocando logo o din aqui do boneco, beleza? Vamos tá colocando ele aqui. Rapaziada,
A primeira coisa que eu já não gostei foi esse starter dele, mano. Esse boneco tem um starter muito baixo, na minha opinião, tá, mano? Tipo, se eu colocar um Sukuna aqui, cara, o Sukuna começa com quase 1 milhão de dano, rapaziada. É uma disparidade muito grande, tá? Ah, mas ele tem a Rika começa com mais ou menos o mesmo dano dele. Eu somando os dois vai dar o quê? 80k de dano de starter, tá ligado? Ah, mas ele é muito barato. Sim, tem essa questão também, né? Ele é muito barato, mas o starter dele eu acho meio zoado, tá? Eu não curti muito esse starter dele, tá, rapaziada? Não vou mentir, não. 39k de dano, tá? Ele tem duas habilidades. Essa aqui depois eu vou estar mostrando pra vocês como é que elas funcionam, tá? Mas vamos começar aqui upando logo ele. 71k. 74, que ele já mudou a habilidade. Mano, eu acho que não vai ser tão necessário ficar vendo a habilidade dele, não. Eu nem mostrei a primeira habilidade, né? Mas vamos colocar ele aqui na frente. É basicamente ela dá um tiro de energia aqui, ele dá tipo uma espadada, parece tipo uma espadada, sei lá. Essa é a primeira habilidade dele, beleza? Vou tá colocando ele aqui no centro, que fica mais bonitinho aqui pra fazer o showcase pra vocês. Ok, upa. Aqui ele já tá com 212k de dano, mano. E a habilidade dele parece que não mudou nada, tá, rapaziada? Parece pelo menos aqui pra mim tá a mesma coisa, tá? Dá até pra esquipar umas wave aqui logo. E 212k de dano, tá? Um dano ainda bem baixo. Vamos continuar upando aqui. Ele upa. 440 agora ele vai mudar a habilidade dele. Ele aumentou um pouco mais o AoE dele aqui. E, mano, parece que a habilidade dele tá igual, mano. Ah, não. Agora ele tá atacando um negócio lá de cima, né? E 550 aqui. O dano dele parece que vai aumentando de acordo. Ele tem alguma passiva que aumenta o dano dele. Eu não lembro exatamente. Mas parece que ele tem alguma passiva que aumenta de fato o dano dele, tá? 22kzinho aqui agora. 28k e 45k pra colocar no máximo, tá, rapaziada? O último upgrade dele aí. E ele muda a habilidade agora. Ele vai pra cima dos bichos e começa a bater em cima dos bichos, tá? Enquanto a Rikazinha aqui, ó, também fica com o mesmo dano que ele, tá? Os dois ficam com o mesmo dano. Mano, uma coisa boa de fato dele é o SPA, tá, rapaziada? O SPA dele com certeza é uma das melhores coisas que tem aí dele, porque, mano, 2.4 de SPA com 57 de range é muito bom, tá? Muito bom de verdade, mano. Porém, na minha opinião, é só isso que presta no boneco. É só isso que funciona de fato no boneco, mano. Mostrando isso aí pra vocês, agora vamos pra as habilidades e as passivas, né? A primeira coisa que eu vou mostrar vai ser as passivas, tá? Vamos tá dando uma lida aqui nas passivas, mano. Como sempre, o anime Vanguard tacando uma bíblia nas passivas que eles trazem, né? Flash negro, ataques. Ataca continuamente enquanto não estiver atordoado. Quando o primeiro acerto de um ataque for crítico, esse ataque causa 100% a mais de dano e consegue de 2 acúmulos de amor puro, tá, rapaziada? Que é meio que essa barrazinha aqui de estoque dele, tá? Pure Love Stocks aqui, tá? Então, toda vez que ele atacar e ele dá um crit, né, no primeiro, ele vai conceder mais 2 aqui, tá? Como aqui ele tá sem crit chance, sem crit damage, então, né, a chance dele critar é meio que impossível, mano. Chance crítica. Os bônus de chance crítica também aumentam o dano na mesma proporção. Com 100% de chance crítica ou mais, tá? Aumenta o alcance em 50%, tá, rapaziada? Então, basicamente, é o seguinte. Se ele tiver 100% de chance crítica, tá, rapaziada? Ele vai aumentar o dano dele em 100%. De acordo com a porcentagem de chance crítica que ele tiver, ele vai aumentar o dano dele em cima disso, tá, rapaziada? Tipo, se ele tivesse 200% aqui de chance crítica, ele ia ter 200% de dano a mais, tá? O dano dele é meio que triplicar. Então, é meio que assim que funciona essa passiva dele, tá? O dano dele aumenta de acordo com a chance crítica, mano. É interessante, mas depende da forma que você for usar o boneco aí, as habilidades de copiar dele e tudo mais, tá? Então, pode ser que o dano dele no fim fique bem alto, tá, rapaziada? E quando o crit chance dele passar aqui de 100%, o que vai acontecer? Ele vai ganhar mais 50% de range, tá? Depois eu vou tentar fazer isso aí pra mostrar pra vocês, tá? O apegado. Posicionar esta unidade gera o apegado, que compartilha os atributos dessa unidade, que quando esta unidade ataca, o apegado ataca no mesmo alvo com um ataque de 0 apegado e concede um acúmulo de amor puro, certo? O apegado no caso é a Rika, tá, rapaziada? No caso, quando ele ataca, ela meio que a Rika, ela vai atacar o mesmo personagem que ele, ou é tipo isso, tá? E ela também vai conceder a questão aqui do amor puro aqui, tá? Que é a barrinha de estoque do Yuta aqui, tá? Técnica amaldiçoada. Os bônus de elementos de ataques copiados. Então aqui, basicamente, dependendo de quem ele copiar, qual for o elemento do boneco que ele copiar, tá? Ele vai ganhar um tipo diferente de meio que de buff, tá? Tipo, todos eles dão um buff diferente pra ele, tá? Tipo, o Are vai infligir 50% de slow durante 10 segundos por estoque, tá? Por estoque, no caso, por acúmulo, né? O Sagrado também, ataques vão infligir um atordoamento por 2 segundos por acúmulo. A Maldição, ela vai infligir ruptura, tá? Cósmico vai infligir anular. Fogo, ele vai causar 5% a mais de dano por acúmulo a inimigos em chamas. Paixão, os ataques aumentam o dano e a chance crítica de todos os aliados no alcance em 5%
por 30 segundos, incluindo essa unidade, tá? Então, tipo, ataques que eles vão aumentar o dano e a chance crítica de todos os inimigos em 5%, tá? Quando ele atacar, quando ele tiver copiado alguém que tenha paixão de tag, tá? De elemento, tá? Faísca torna-se imune a debuffs, natureza torna-se imune a debuffs e efeitos de status. Desvinculado aumenta a chance crítica em 30% por acúmulo, tá, rapaziada? O desconhecido, né, que é o Kino, que são poucos personagens que tem aqui no jogo, aumenta o dano em 40% por acúmulo e explosão aumenta o alcance em 5% por acúmulo, tá, rapaziada? Mano, na minha opinião, o que mais vale a pena aqui seria o Unbound, tá? É tipo o Unbound, que no caso é uma passiva, né? No caso esse aqui, o Unbound, mano. Ele vai aumentar a crit chance em 30%, tá, rapaziada? E o crit chance, como eu já falei pra vocês, de acordo com o crit chance que ele tem, ele vai aumentar o dano dele de acordo com o crit chance. Tipo, se ele tiver 100% de crit chance, ele vai ter 100% de dano a mais, tá, rapaziada? Então, na minha opinião, é o que mais vale a pena, tá? Eu vou estar resetando aqui, eu vou estar pegando um boneco que ele tem Unbound, tá? Pra gente tá colocando aqui no chão e mostrar pra vocês como ele de fato aumenta o dano do boneco e aumenta o crit chance dele também, tá? Certo, rapaziada, eu trouxe aqui um Guts e eu trouxe aqui também um Alucard, tá? O Guts e o Alucard, eles são, né, Unbounds, mano. Tipo, se eu chegar aqui com ele e eu ativar aqui a cópia, tá? Você vai ter 5 slots aqui de cópia. Aí você vai estar conseguindo copiar uma habilidade. Por exemplo, eu posso vir aqui e copiar essa habilidade do Guts. Agora ele vai estar atacando com a habilidade do Guts, tá, rapaziada? Ele também vai aumentar um pouco o dano, tá? Se eu não me engano, ele aumenta também um pouco o dano e tudo mais. Aí se eu chegar aqui, upar o Guts e trocar a habilidade do Guts, eu posso vir de novo, tá? Eu posso vir de novo com ele, vir aqui, pegar aqui, ó. Eu vou conseguir copiar de novo a habilidade do Guts. E assim ele vai estar ganhando mais critical chance e dano também, tá? De acordo com que aumenta o crit chance, vai aumentar o dano dele aqui normal, tá, rapaziada? E o da Rika também, tá? Vai aumentar o da Rika e vai aumentar o dele. E no fim vai acabar meio que sendo um combo, tá? Então é interessante, tá? É interessante, tá, rapaziada? Tipo, se eu chegar aqui, upar o Guts de novo, eu vou chegar aqui, vamos upar o Guts até aqui. Eu posso vir aqui de novo, copiar de novo, tá? Vim aqui, copiar de novo. E eu vou tá ganhando mais dano, alcance e crit chance aqui e tudo mais, tá? Então, cada vez mais ele vai ganhando mais. Se eu copiar mais uma vez, ele vai passar do 100% e ele vai ganhar mais range. Vocês vão só ver, mano. Eu vou upar aqui de novo ele, vou colocar ele aqui no full away. Agora a gente pode vir aqui copiar essa habilidade dele, tá? Vem aqui, copia. E agora ele tá com um range absurdo de grande, tá, rapaziada? É interessante, tá? Porém o boneco, sei lá, mano, é usável, porém você vai depender de outros bonecos aí pra deixar ele de fato forte, tá, rapaziada? Mas, mano, ele é de fato interessante, tá? Ele é de fato interessante. No começo eu achei ele um pouco desinteressante, porém depois você vai percebendo que ele de fato tem umas certas passivas que de fato fazem ele ser interessante, tá? Não sei se ele vai ser de fato meta, mas ele é de fato muito interessante, tá, mano? Tipo, eu posso colocar mais uma passiva, mano. Tipo, eu posso colocar outra passiva aqui, pegar outra e colocar aqui, ou eu posso colocar outra habilidade do Unbound. Tipo, se eu pegasse aqui do Alucard, eu conseguiria colocar, tá? Eu poderia vir aqui, copiar, porque é uma habilidade diferente, mano. Então ele meio que ganharia outra, tá? Tipo, ele aumentaria um pouco mais o dano e tudo mais. Ganharia mais alcance, ganharia mais critical chance. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí, mano. Tipo, vem aí que vira um combo, tá? Tem essa habilidade aqui, que é a habilidade da Rika, tá? Que é o Pure Love aí. Vamos tá dando uma traduzida aqui pra me ler aqui pra vocês entenderem do que ela se trata, tá? Amor puro, recarga de 60 segundos. Move o apegado para o lugar escolhido no palco. Após ser movido, o apegado dispara um raio em linha reta, consumindo todas as cargas de amor puro e causando 2% a mais de dano por carga, tá, rapaziada? Então é meio como se fosse uma nuke, onde ela vai causando mais dano de acordo com a carga. Porém, eu já fiz um teste e parece que não abaixa, pelo menos não aqui no sandbox, tá, rapaziada? Se eu spawnasse um boss, eu vou vender esses bichos aqui. Vamos tá vendendo esse bicho aqui, vamos tá vendendo. Vou tá spawnando um boss. Pô, rapaziada, ó, aqui eu spawnei um boss, mano. Tipo, se eu usar a habilidade aqui da Rika, vocês vão perceber o seguinte, mano, ó. Tipo, eu vou poder reposicionar a Rika, eu vou poder colocar ela, tipo, aqui. Ela vai ficar atacando, tá, mano? Tipo, ou era pra ela ficar atacando aqui continuamente, tá? Tipo, ela vai ficar atacando, tipo, continuamente. Ou era pra ela ficar atacando continuamente, que nem ela fez da agorinha. Ela ficava atacando continuamente o boss e, tipo, e tudo mais. Mas agora ela simplesmente só não quis fazer isso. Ou era pra ela estar fazendo isso, tá? Agora ela não quis fazer isso aí, mas aparentemente era pra ela continuar atacando e tudo mais e causando mais dano de acordo com o que você move ela, tá? Tem essa habilidade que ela meio que serve pra você mover ela, tá, rapaziada? Mano, ele tem até que um DPS interessante. Vamos vocês verem que ele tá atacando normal. Mas se eu vir aqui selecionar aqui o Full Away aqui do Guts, mano, ele vira um Full Away e eu não sei se ele vai aplicar o Bleeding, tá? Mas eu acho que o Bleeding ele não ataca. Agora a Rika começou a atacar, rapaziada. Ela começou a atacar continuamente, só porque eu troquei pra habilidade
habilidade, tá? E eu não sei porquê, mas ela começou a atacar continuamente, mano. Ela não para de atacar, rapaziada. Olha isso, mano. Isso aqui é bizarro, tá? Isso aqui é bizarro, mano. Isso aqui é bizarro, mano. Foi só eu trocar pra habilidade que ela começou a atacar continuamente. A dar muito dano, pô. Muito dano, mano. Ela começa a atacar e não para mais, não. Olha isso. Bizarro, tá? Bizarro, mas esses NPCzinhos aqui, quando entra na range, meu amigo, estão dando seco, tá? Agora ela parou de atacar porque, né? Ele trocou, mano. Ele trocou de habilidade de novo. Pelo menos aqui o Gold aqui trocou, né? Então se eu vier chegar aqui e trocar de novo aqui pro Fallway e tivesse um boss aqui na range, tá? Ela com certeza começaria a atacar infinitamente de novo, tá? Ou seria algo assim, tipo, se eu spawnar um boss aqui, vamos spawnar assim, ela vai começar a atacar e não vai parar, tá? Durante 30 segundos, que é o tempo aqui que funciona a habilidade de copiar aqui do Gold, tá? Do Gold aqui do Yuta, mano. É, rapaziada, é de fato uma unidade interessante, mano. Agora, se eu deixar esse bicho aqui, ele vai chegar lá na base, tá? Mas aí, o que vocês acharam do Yuta, mano? Basicamente são essas habilidades que ele tem, tá? Eu achei uma unidade deveras interessante, porém depende muito da forma que você vai usar ele e tudo mais. Dá pra ele ter um DPS legal. Porém, existem unidades que são mais fortes que ele, tá? Aqui no jogo, mano. Mas e aí, rapaziada, o que vocês acharam dessa update, cara? Mano, eu achei uma update bem fraca, tá? O anime Vanguard, de fato, não tá nem conseguindo competir aí com outro Tower Defense, tá? É a mesma coisa do TDX, o TDZ, né? Também não tá conseguindo muito bem competir com o lançamento do anime Expedition aí, que, cara, com certeza quebrou uma bolha aí dos Tower Defenses e com certeza vai acabar falindo esses outros aqui com uma certa facilidade, mano. Na hora que eles trazerem um update grande aí, eles com certeza vão colocar esses Tower Defense lá no bolso, mano. Porque os caras não estão conseguindo nem competir com ele, tá, rapaziada? Mas é essa aí, essa foi o update aí, 14 aqui do anime Vanguard, tá, rapaziada? Se gostou do vídeo aí, já deixa esse likezão. Tamo junto demais, tá? Um beijão do Mug pra vocês. E até o próximo vídeo, mano. Falou!